É, um bom dia a todos, né? Hoje vamos começar a aula 10, que fala sobre combinações. O objetivo é estudar os problemas de combinação de elementos tomado R a R. No livro ele coloca R, mas nos livros didáticos geralmente eles colocam um P no lugar desse R, tá? É indiferente porque só muda a letra, né? Então combinação é, é o seguinte. Quando é que eu vou saber que é combinação? Quando é que eu vou saber que é arranjo? A ordem não importa. Então combinação, pra gente saber, a ordem não importa, ok? Ele coloca essa notação aqui, essa notação de C, combinação de N elementos tomado R a R, para o número de combinações de elementos tomados R a R, consiste na notação, essa, parecida com a notação de arranjo, né? Contudo, usa-se também a notação que é o binomial, né? O binomial NR. Então pode ser combinação de NR, colocar esse ponto e vírgula, que é a mesma coisa de NR. Bom, depois a gente vai descobrir como é a fórmula propriamente dita. Usaremos mais a notação CNR durante o problema de combinatória, e na aula 13 vai precisar do binomial, tá? Então aqui eu faço um parêntese, na aula 13 vai precisar desse binomial. Mas no fundo é a mesma coisa, tá? Então um dos problemas é aqui, ó. De quantas maneiras podemos selecionar três objetos de um conjunto A que tem quatro objetos diferentes? Então vamos pensar que eu tenho um conjunto A com os elementos A, B, C e D. Aí eu quero formar subconjuntos com três elementos. Quantos A? Então observa que para eu responder quais é muito mais difícil de responder do que quantos, ok? Então esse total, esse é o conjunto. O subconjunto que ele quer que tenha três elementos. O que é que pode acontecer? Pode acontecer de eu pegar só o A, B e C, mas se eu trocar a ordem aqui, tanto faz. C, A e B, tanto faz, ó. Então o que significa isso aqui? Que se eu trocar a ordem, não importou o conjunto. Então também aqui no começo, ó. Então a ordem não importa, né? Então se não importar, é porque trata-se de combinação. Agora se eu quiser enumerar, aí outros 500, né? Quem são as enumerações? Então se eu fosse enumerar, como seria? Deixa eu colocar aqui. Então seria o ABC, né? ABC seria um. Seria o AB e D seria outro. Seria quem? O B, C e D. Confere? Então tem quantos subconjuntos? Apenas 3, né? Tá bom? Apenas 3. Aí mais na frente vai descobrir a fórmula, tá? Então, sejam N e R inteiros não negativos, esse R ele está preso entre o 0 e o N, tá? O N sempre é maior ou igual ao R, tá? Então aqui na fórmula sempre é maior ou igual. Tá aqui a fórmula, cadê? Deixa eu ver. Tá. Vou fazer aqui o exemplo 59 do livro. Diz assim, ó. Em um grupo de 5 pessoas precisa escolher duas delas para formar uma comissão. Quantas comissões são possíveis? Então se eu formar a pessoa A com a pessoa B, é a mesma coisa se eu
escolher primeiro a B e depois a A. Então aqui trata-se de combinação, ok? Aqui eu vou elencar todas elas. Então vamos pensar que tem aqui o AB, C, D e E. Então, quem são os subconjuntos? Pode ser o AB, né? O AC, o AD, o AE. Confere? Então aqui tem 4. Começando com B. BC, BD, BE. Começando com C. CD, CE. E por último, o C e o E. Opa, errei. O D e o E. Ok? Totalizando quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então aqui tem 10 subconjuntos, né? Então eu posso escolher 10 combinações. Que ele chamou essas combinações de comissões, né? Tá aqui, chegou na fórmula, ó, propriamente dita. Então a fórmula é combinação de NR é N fatorial dividido para R fatorial e você faz a diferença de N menos R fatorial. Então eu vou importar essa fórmula, né? Então agora com a fórmula seria combinação de N, 4 objetos tomados 3 a 3. Então seria quem? 4 fatorial sobre 3 fatorial, e você faz logo a diferença, 1 fatorial, certo? Isso aqui, ainda agora, nas aulas passadas a gente aprendeu que eu posso brecar em qualquer fatorial maior, ou geralmente eu coloco o que? No maior dos que tem aqui embaixo, no caso 3. Simplifica, vai dar o número 4, então tem 4 combinações, né? Sério? Faltou uma aí, né? Eu coloquei em cima de alguém. Não coloquei não. Toma, qual é que tá faltando aqui? A, B, C. Aqui tá errado, né? A, B, C. E aqui é o A, B, C, D. Tira aqui, é o D, né? Ok? A, B, C, A, B, D e B, C, D. E tá faltando o qual? O ACD, né? O A, C e D. Tá faltando isso, ó. Pronto, 1, 2, 3, 4, ok? Aqui a gente viu que tinha 10, né? Vamos fazer a combinação aqui. Então aqui a combinação de 5, 2 é igual a 5 fatorial sobre 3 fatorial sobre 2 fatorial. Arrumando a casa, isso é 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Tudo isso dividido por 3 fatorial. E o 2 fatorial é 2 vezes 1. Vai embora aqui. Combinação de 5, 2 é igual a... Lá em cima dá 20, né? E aqui embaixo dá 2. A metade de 20 é 10. Então tem 10 comissões realmente, ó. Ok? Eu queria só fazer um parênteses com relação à fórmula. Se você quiser deixar a fórmula
como é o cálculo realmente como eu fiz aqui, você pode, ou você pode interpretar de uma outra maneira, como? Não sei se você percebeu, mas combinação de 5 2 ficou quem no final? Ficou 5 vezes 4, né? Uma outra interpretação seria essa, ó. Combinação de 5 2. Você vai fazer o seguinte, ó. Dois fatores a partir do 5. Você vai diminuir. Então, um primeiro fator é o 5, o outro é o 4. E embaixo você coloca o que está aqui no 2, 2 fatorial. Eu vou colocar 2 vezes 1 só por questão de didática, ok? Então tá aqui o símbolo, ó, interpretado. Deu para entender? Então você faz 5 vezes 4, só tem dois fatores, porque ele falou que tinha que ser 2. E embaixo você coloca o que está aqui, o R fatorial, no caso aqui, no caso é 2. Essa conta aqui foi o que ficou bem aqui no começo, ó. Bom? Deu para entender? Ok. Um técnico convocou 11 jogadores para um time de basquete. Para armar o time que vai começar o jogo, deve selecionar 5 jogadores. De quantas maneiras? Aqui o que está implícito é que os jogadores são polivalentes, né? Então aqui não tem questão de posição, tá? Porque esse problema aqui está implícito isso. Então tem jogadores que só pode jogar numa posição, aqui não tá. Aqui está dizendo que todos, está implícito na verdade, que todos os jogadores são polivalentes, né? Então aqui você vai fazer combinação de 12 no total, você precisa de 5. Se eu for pela fórmula 12, 5, e você faz logo a diferença, ó, fica mais fácil, tá? Tá aqui a fórmula. Então essa é a resposta, tá? No jogo de baralho, né, no jogo de poker, desculpa, utiliza as 52 cartas do baralho. Cada mão é formada por 5 cartas. Quantas mãos diferentes são possíveis? Então aqui é combinação de novo, combinação de 52 tomadas 5 a 5. Pela fórmula de novo vai ser quem? 52 fatorial, é um número muito grande esse, né? Você vai fazer 5 fatorial e faz a diferença. A diferença dá 47 fatorial, bom? Depois você faz a conta e vê quanto é que dá. Um número grande esse. Uma pessoa sai para comprar 10 CDs. 10 CDs. Aí interessa, mas ela tem que dinheiro somente para 4. Como é que ela pode fazer? Então aqui você precisa de 10, tem 10, né? Então combinação de 10 precisa de 4, tomada de 4 a 4. Pela fórmula é 10 fatorial sobre 4 fatorial 6 fatorial, beleza? Pelo que eu expliquei ainda agora, bora fazer esse aqui, que esse aqui é um pouquinho menor. O que é que eu tô falando aqui? Que isso aqui vai ser o que? 4 fatores a partir do 10. Então esse é quem? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Tem quantos fatores? 1, 2, 3, 4, certo? E aqui embaixo você coloca o 4 fatorial. 4, 3, 2, 1. Fazendo essa digníssima conta. Vai embora esse 4 com esse 2, que dá 8. Corta com esse 8. Esse 9 divide por 3, sobra aqui um 3. Então entre mortos e feridos sobrou um 3, um 10 vezes 3 vezes 7. E dá um total de 210, né? 3 vezes 7, 21, vezes 10, 210, ok? Deu para entender, galera? Hello. Eu vou colocar aqui a frequência para vocês, aí vocês, por favor, por gentileza aí, tá?
Ok, feito isso, vamos seguir nosso caminho. Então aqui, deixa eu ver o que tem pra cá, ainda tem... Ah, tá, essa aqui é bem interessante. Por quê? Porque ela vai fazer uma coisa chamada, que a gente vai precisar do princípio fundamental da contagem. Em uma turma possui 5 alunos e 6 alunas. Uma comissão deve ser formada entre todos os alunos, devendo ter 2 meninos e 2 meninas. Quantas comissões podem ser formadas? Lembra lá que a regra do E, né? A regra do E, ele se transforma em vezes. E o O se transforma em mais, tá bom? Então aqui tem 5 homens, vamos precisar de 2, né? 2 na comissão. E, né? Tem 6 meninas, vamos precisar de 2 meninas na comissão. Então aqui é combinação de 5 tomados 2 a 2. Confere? Esse E se transforma pelo princípio fundamental da contagem de vezes. E para as meninas, combinação de 6, 2. Beleza? O que é que significa o símbolo combinação de 5, 2? São 2 fatores a partir do 5. Lembra que eu falei ainda agora? E embaixo 2 fatorial. Vezes combinação de 6, 2. São 2 fatores a partir do 6. E embaixo 2 fatorial. Aí você faz a conta, né? Aqui em cima dá 20. Aqui embaixo dá 2. Vezes aqui dá 30. Aqui dá 2. E você chega aqui, vai dar 10 vezes 15. E isso vai dar 150. Aí você responde o que ele perguntou lá. Quantas comissões? Então, 150 comissões. Ok? Ok. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem. Isso aqui é bem interessante. Uma moeda é jogada 6 vezes. Quantos são os possíveis resultados? Essa primeira pergunta a gente vai responder através do princípio fundamental da contagem, tá? Então, como são 6 lançamentos, primeiro lançamento, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto lançamento, certo? Aí aqui é o seguinte, para o primeiro lançamento tem quantas opções? Tem 2 opções, né? Ou vai dar cara ou vai dar coroa. Para o segundo, o mesmo item. Para o terceiro, a mesma resposta. Para o quarto, novamente. Para o quinto, mais uma vez. E para o sexto, fazendo um total de 12 elevado a sexta. Fazendo essa conta, dá 64 resultados possíveis. Ok? Possíveis. Agora vem uma pergunta bem interessante, quantos desses resultados tem 3 caras, né? Tem 3 caras e 3 coroas. Se eu pensar em permutação com elementos repetidos, também é interessante, né? Porque o que pode cair? Vamos colocar aqui o símbolo de K para cara e C para coroa, ok? Então, como ele quer que seja exatamente 3 e 3, então pode acontecer o que? Pode acontecer de uma cara, a coroa, a cara e a coroa. Então, se você olhar, ó,
que acontece aqui? Você tem um total de 6 letras, né? E você está com o elemento repetido 3K e 3C. Então aqui fica 6 fatorial sobre 3 fatorial, 3 fatorial. Esse 3 fatorial é para repetida da cara. E esse 3 fatorial aqui, outro 3 fatorial, é para repetida da coroa. Ok? Mas se você perceber, esse símbolo aqui trata-se da combinação. Combinação de 6, 3. Né? E o que é a combinação de 6, 3? São 3 fatores. Então 5 vezes... Desculpa, 6 vezes 5 vezes 4. Dividido por 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1. Só que se eu perceber, lá embaixo dá 6, né? Então aqui vai embora, dá 6, né? Corta com esse 6. E faz 4 vezes 5. Então, combinação de 6, 3 é a mesma coisa que 5 vezes 4 ou 4 vezes 5, que vai dar 20. Então tem 20 resultados que eu posso escolher. E que vai dar 3 caras e 3 coroas exatamente. Ok? Deu para entender? Ok. Eu acho que acabou a aula aqui, né? Dessa... Alguém que ficou com dúvida? Eu perguntei lá. Propriedade. Combinação complementares. Complementares. Como o próprio nome está falando, é complementar. Então vamos pensar assim: combinação de 10, 6. Pela minha conta, seriam o quê? 6 fatores a partir do 10. Confere? Então aqui daria 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. 1, 2, 3, 4, 5. Mais um 5. Aí ficou 6 fatores. Sobre quem? 6 fatorial. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Certo? Mas se eu perceber, se eu for um pouco perspicaz, o que acontece? Isso é a mesma coisa que combinação de 10, 4. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Tudo isso dividido para 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Beleza? Como é que eu sei que é? Dá-lhe uma simplificada que você vai chegar na resposta. Bom, você consegue ver? Claro, né? Ó, o 5 fatorial vai embora, desculpa, o 5 vai embora com 5 aqui, que eu cortei de azul. O 6 vai embora com 6, né? Sobraram quem? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. E embaixo 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Não é à toa, né? Por quê? Se eu pegar esse número 6 e somar com esse número 4, dá o total, que é 10. Entendeu? Então é muito melhor eu responder combinação de 10, 4 do que combinação de 10, 6. A conta diminui bastante. Deu para entender? Então, por exemplo, se eu fizer combinação de 9, 6, é mais fácil fazer combinação de 9 quanto? O que é que falta no 6 para chegar no 9? 4. 3. O número 3, confere? Então aqui é muito mais fácil, ó. Então fica 9 vezes 8 vezes 7 sobre 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1.
Aí aqui vai embora esse 3 com esse 3, sobra 3. E vai embora aqui o 8 com o cara, vai dar 4. Aí fica quem? 3 vezes 4 vezes 7. Fica muito mais fácil de responder essa pergunta, ok? Outra propriedade é que está lá na frente, a próxima aula, né? Deixa eu olhar aqui. A questão 3 da página 98, ela é exatamente isso que eu acabei de fazer, ó, tá? Que é exatamente essa propriedade de combinações complementares. Ele pede para você provar que combinação de NP é a mesma coisa que combinação de N menos P. Pela própria fórmula diz, né? O que é que diz a fórmula bem aqui? Isso é N fatorial, confere, sobre quem? P fatorial. Ele coloca R, né? Desculpa. Colocar R, né? Deixa eu colocar R aqui para não confundir a galera, senão. Então aqui ele usa no lugar do PR, tá? Então ele usa o seguinte, ó, N menos R. Então aqui fica R fatorial, parêntese N menos R fatorial, beleza? E o que é que diz essa outra conta? Pela fórmula é N fatorial, parêntese N menos R fatorial, parêntese N menos R menos... Desculpa, errei, foi mal. É N fatorial menos parêntese N menos R. Deu para entender o que eu fiz? Tá meio complexo, né? Deixa eu apagar aqui e ajeitar. Eu vou usar a fórmula. O que é que diz a fórmula? O que é que diz a fórmula? Que é o N fatorial, né? Aqui é quem? N menos R fatorial, parênteses. Agora é N, que é o total, menos o N menos R fatorial. Eu usei um parêntese a mais. Só que se eu fizer essa conta aqui de baixo, dá quanto? N fatorial. Aqui não tem jeito, vai ficar N menos R fatorial, né? E aqui embaixo fica quem? Fica N menos com menos dá mais. Então R fatorial, confere? Só arrumando a casa aqui no final, fica N fatorial sobre parêntese N menos R, fecha. N com N vai embora, sobra quem? Sobra só o R. É a mesma coisa? Sim, né? Só tá trocada a ordem, né? Deu pra entender? Então já tem a questão 2 já da lista 3 aí, ó. Tem gente que não tá estudando, tá me perguntando as mesmas coisas. Repetindo. Vamos lá, galera. Deu pra entender? Olha, a resolução da 2 é essa aqui, tá? 2 não, questão 3, desculpa. Ok. Aí acabou a aula aqui. Vamos pra próxima. Alguma dúvida? Alguém tem um exercício específico lá da questão do livro? Uma questão que você não conseguiu fazer? Teve duas no trabalho que eu entreguei em branco. Qual? Da onde, amigo? A oitava lá e a sexta da última lá. Mas do azul, tu fala? Isso. A sexta? Qual é a sexta? Tu não sabe dizer qual é a Da página? página, da página 90 parece. A última lá. Página 90. Deixa eu procurar aqui rapidinho. Ah, a sexta.
Mas a sexta a gente fez, cara. Acho que você se atrapalhou. Deixa eu ver se é essa que tu tá falando aqui. Deixa eu pescar aqui pra gente.